Já parou para se perguntar o que acontece exatamente no momento em que fechamos os olhos para este mundo? A resposta para essa pergunta é tão profunda que muitos se surpreendem. A Bíblia traz clareza sobre o que ocorre após a morte, revelando que este não é o fim, mas o início de algo muito maior. E se você acha que sabe, prepare-se para se surpreender. Hoje, vamos explorar o que realmente acontece após a morte, com base nas Escrituras. Se você quer desvendar esse mistério com a gente, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Temos vídeos semanais que vão te inspirar e trazer clareza para temas difíceis. Vamos juntos! A morte é um dos maiores mistérios da humanidade. O que realmente nos espera quando tudo aqui termina? Será um vazio eterno, um descanso ou algo completamente além da nossa compreensão? A Bíblia responde a essa pergunta com autoridade, trazendo esperança para aqueles que creem. Em Hebreus 9:27 está escrito: "E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo." Sim, a vida aqui tem um fim, mas a eternidade está apenas começando. Imagine uma pessoa que viveu sem fé, apenas acumulando bens e preocupações terrenas. Ao partir, ela percebe que não pode levar nada consigo. Como estaria a alma dela? O que ela enfrentará logo após dar o último suspiro? Agora, pense em alguém que viveu com propósito, acreditando no poder de Deus e na vida eterna. A diferença é impressionante, e é isso que vamos entender juntos hoje. Quando morremos, algo extraordinário acontece. O corpo retorna ao pó, mas a alma segue um caminho diferente. Em Eclesiastes 12:7 lemos: "E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu." O que isso significa? A morte é apenas uma separação temporária. Nosso corpo físico se desfaz, mas nossa alma, eterna e consciente, continua existindo. Imagine uma mulher chamada Helena, que enfrentou uma longa batalha contra o câncer. No momento em que partiu, os médicos apenas viram um corpo que não respirava mais. Mas Helena, uma fiel serva de Deus, viu algo muito maior. Uma paz inexplicável e a presença daquele a quem dedicou toda a sua vida. A sua alma deixou o corpo e encontrou descanso, como prometido por Jesus em João 14:2-3. "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar." Muitos acreditam que após a morte, entramos em um sono profundo ou em um estado de inconsciência. Mas a Bíblia revela algo totalmente diferente. Em Lucas 16:22-24, Jesus conta a parábola do rico e de Lázaro. Enquanto Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão, um lugar de descanso e consolo, o rico encontra-se em tormento. Neste cenário, vemos que há consciência plena após a morte. A alma sabe onde está e o porquê de estar ali. As escolhas feitas em vida determinam o nosso destino eterno. Isso pode parecer assustador para alguns, mas é também uma mensagem de esperança. A oportunidade de mudar nossa eternidade existe enquanto estamos vivos. Após a morte, todos compareceremos perante o juízo de Deus. Isso é algo inegociável e é confirmado em 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. É nesse momento que nossas escolhas e ações em vida serão pesadas, trazendo clareza sobre o que está por vir na eternidade. Imagine um homem chamado Samuel. Ele viveu uma vida inteira acumulando riquezas, mas jamais se preocupou com a eternidade. A palavra de Deus era algo distante para ele. Quando Samuel partiu, o que ele viu não foram suas posses ou conquistas, mas uma verdade inescapável. Não há como voltar atrás. O tempo de se arrepender e se preparar é agora, durante a vida.
Jesus nos alerta em Mateus 25, 31 a 33, que haverá uma separação. Os justos, representados pelas ovelhas, estarão à direita de Deus. Os ímpios, representados pelos bodes, à esquerda. A eternidade não é um destino único, mas uma bifurcação inevitável. Para aqueles que creem e seguem a Cristo, a morte é apenas uma porta para algo maravilhoso. O apóstolo Paulo descreve isso lindamente em Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. A morte, longe de ser um fim trágico, se torna uma transição gloriosa para a presença de Deus. Imagine agora Ana, uma mulher simples que dedicou sua vida a ajudar os outros e a servir na igreja. Quando Ana faleceu, ela foi recebida com amor e honra. Seu corpo permaneceu na terra, mas sua alma entrou no descanso prometido. Apocalipse 21:4 descreve o céu como um lugar onde Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Essa é a promessa de Deus para aqueles que viveram pela fé. Um lugar de paz, consolo e alegria eterna. Por outro lado, a Bíblia também é muito clara ao descrever a realidade do inferno. Jesus, mais do que qualquer outra figura, alertou sobre o destino dos que rejeitam a salvação. Em Mateus 25:41, ele diz: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno é um lugar de tormento e completa separação de Deus. Lucas, um jovem que zombava da fé e vivia sem freios, acreditava que a vida era feita apenas para prazeres momentâneos. Infelizmente, ao partir, ele percebeu tarde demais que a eternidade é real. Suas escolhas em vida o afastaram da promessa do céu. A Bíblia usa termos como lago de fogo, Apocalipse 20:15, e choro e ranger de dentes, Mateus 13:50. Para expressar a gravidade desse destino. Isso não é apenas um aviso, mas uma oportunidade para que, ainda vivos, escolhamos o caminho certo. Por fim, a Bíblia nos fala sobre a ressurreição final, um evento onde todos, justos e ímpios, ressuscitarão para enfrentar a eternidade. Em João 5:28-29, Jesus declara: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Esse evento traz esperança e, ao mesmo tempo, um alerta. Aqueles que entregaram suas vidas a Cristo ressuscitarão para a glória eterna, enquanto os que o rejeitaram enfrentarão o juízo. Não será uma segunda chance, mas a revelação final de tudo o que foi feito em vida. Isso nos lembra que cada escolha que fazemos hoje ressoa na eternidade. Independentemente do que acreditamos, todos terão um encontro com Deus após a morte. Esse é um fato incontestável nas Escrituras. Em Romanos 14, 11, 12 está escrito: Porque está escrito: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não haverá desculpas, questionamentos ou justificativas suficientes. Será o momento de encarar a verdade. Pense em um homem chamado Felipe. Durante sua vida, ele se preocupava apenas em provar que Deus não existia. Em debates acalorados, ele desafiava qualquer argumento sobre a fé. Porém, no instante de sua morte, Felipe viu o que ele nunca acreditou: a majestade e soberania de Deus. O que antes era apenas uma teoria para ele, tornou-se uma realidade absoluta. Para aqueles que viveram sem fé, esse encontro será aterrador. Para os fiéis, será o momento mais glorioso e aguardado. A vida após a morte não depende de boas ações isoladas ou de méritos humanos, mas da graça de Deus recebida pela fé.
Em João 3,16, encontramos a essência do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação está disponível a todos, mas é preciso arrependimento genuíno e entrega total a Cristo, enquanto ainda há tempo. Imagine Joana, uma mulher que viveu longe de Deus por muitos anos. Em um momento de dificuldade, ela se lembrou das palavras que ouvira na infância sobre o amor e o perdão de Cristo. Arrependida, Joana entregou sua vida ao Senhor pouco antes de partir. A graça a alcançou no último instante, pois como diz Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso mostra que nunca é tarde demais para escolher o caminho da vida eterna enquanto estamos vivos. A Bíblia nos dá uma visão extraordinária do futuro dos salvos, a Nova Jerusalém, uma cidade celestial preparada por Deus para aqueles que o amam. Em Apocalipse 21:1-2, o apóstolo João escreve: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Aqui, os salvos viverão em plenitude e harmonia com Deus, sem dor, sem pecado e sem separação. Imagine um cenário onde pessoas de todas as nações que viveram pela fé estão juntas adorando ao Senhor. Não haverá mais lágrimas ou sofrimento. Será o cumprimento definitivo da promessa feita por Jesus. Vou preparar-vos lugar. João 14:2. Isso nos enche de esperança e nos lembra que a morte não é o fim, mas o início de uma eternidade gloriosa para aqueles que creem. Saber o que realmente acontece após a morte nos traz uma grande responsabilidade. Refletir sobre a vida que estamos vivendo. Deus nos deu o presente do livre-arbítrio para escolher o caminho da salvação ou o caminho da perdição. Em Deuteronômio 30:19 está escrito: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Esse é o momento de refletir. Se a morte chegasse hoje, você estaria pronto? Nossas ações, nossas escolhas e a maneira como vivemos agora definem o que enfrentaremos na eternidade. Não adie essa decisão. O amanhã pode não chegar. Como diz Hebreus 3:15, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A eternidade está mais próxima do que imaginamos e a escolha precisa ser feita hoje. Independentemente do que acreditamos, todos terão um encontro com Deus após a morte. Esse é um fato incontestável nas Escrituras. Em Romanos 14:11-12 está escrito: Porque está escrito: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. De modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não haverá desculpas, questionamentos ou justificativas suficientes. Será o momento de encarar a verdade. Pense em um homem chamado Felipe. Durante sua vida, ele se preocupava apenas em provar que Deus não existia. Em debates acalorados, ele desafiava qualquer argumento sobre a fé. Porém, no instante de sua morte, Felipe viu o que ele nunca acreditou: a majestade e soberania de Deus. O que antes era apenas uma teoria para ele, tornou-se uma realidade absoluta. Para aqueles que viveram sem fé, esse encontro será aterrador. Para os fiéis, será o momento mais glorioso e aguardado. A vida após a morte não depende de boas ações isoladas ou de méritos humanos, mas da graça de Deus recebida pela fé. Em João 3,16, encontramos a essência do Evangelho.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação está disponível a todos, mas é preciso arrependimento genuíno e entrega total a Cristo enquanto ainda há tempo. Imagine Joana, uma mulher que viveu longe de Deus por muitos anos. Em um momento de dificuldade, ela se lembrou das palavras que ouvira na infância sobre o amor e o perdão de Cristo. Arrependida, Joana entregou sua vida ao Senhor pouco antes de partir. A graça a alcançou no último instante, pois como diz Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso mostra que nunca é tarde demais para escolher o caminho da vida eterna enquanto estamos vivos. A Bíblia nos dá uma visão extraordinária do futuro dos salvos, a Nova Jerusalém, uma cidade celestial preparada por Deus para aqueles que o amam. Em Apocalipse 21:1-2, o apóstolo João escreve: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Aqui, os salvos viverão em plenitude e harmonia com Deus, sem dor, sem pecado e sem separação. Imagine um cenário onde pessoas de todas as nações que viveram pela fé estão juntas adorando ao Senhor. Não haverá mais lágrimas ou sofrimento. Será o cumprimento definitivo da promessa feita por Jesus. Vou preparar-vos lugar. João 14:2. Isso nos enche de esperança e nos lembra que a morte não é o fim, mas o início de uma eternidade gloriosa para aqueles que creem. Saber o que realmente acontece após a morte nos traz uma grande responsabilidade. Refletir sobre a vida que estamos vivendo. Deus nos deu o presente do livre-arbítrio para escolher o caminho da salvação ou o caminho da perdição. Em Deuteronômio 30:19 está escrito: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Esse é o momento de refletir. Se a morte chegasse hoje, você estaria pronto? Nossas ações, nossas escolhas e a maneira como vivemos agora definem o que enfrentaremos na eternidade. Não adie essa decisão. O amanhã pode não chegar. Como diz Hebreus 3:15, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A eternidade está mais próxima do que imaginamos e a escolha precisa ser feita hoje. Muitas vezes, as pessoas tratam a eternidade como algo abstrato, um conceito que pode ser ignorado ou adiado. No entanto, as Escrituras deixam claro que a eternidade é real e inegociável. Em Mateus 7:13-14, Jesus diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Diante dessas palavras, percebemos que há dois caminhos, e cada um de nós está percorrendo um deles neste exato momento. Pense em Ricardo, um homem que dedicou sua vida ao serviço missionário. Sua fé o guiou pelo caminho estreito, difícil e muitas vezes solitário, mas com a certeza de que no final da jornada, o céu o aguardaria como recompensa. Ele compreendeu que a vida na terra é passageira, mas as escolhas que fazemos aqui nos acompanham para sempre. A resposta para o que acontece após a morte está diretamente ligada à obra de Jesus Cristo. Ele não apenas falou sobre a vida eterna, mas provou que é Senhor sobre a morte ao ressuscitar no terceiro dia. Em João 11:25-26, Jesus declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Esse versículo nos traz uma verdade inabalável. Para aqueles que creem em Cristo, a morte é vencida. Jesus experimentou a morte para que não precisássemos temê-la. Seu sacrifício nos abriu o caminho para a vida eterna e a reconciliação com Deus. Sem ele, a eternidade seria apenas um abismo escuro, mas através dele encontramos esperança, redenção e a promessa de um futuro glorioso. Muitas pessoas acreditam que terão tempo de sobra para decidir sobre sua eternidade, mas a verdade é que a morte não marca a hora. Em Tiago 4,14 está escrito: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois se desvanece. Nossa existência é frágil e cada segundo é um presente de Deus. João era um jovem que vivia dizendo: ainda sou novo, tenho tempo para pensar em Deus depois. No entanto, um acidente inesperado tirou sua vida prematuramente. Suas palavras ecoaram em vão, pois ele não havia preparado sua alma para a eternidade. Essa história serve como um alerta: não há garantias de amanhã. A decisão mais importante da sua vida, onde você passará a eternidade, precisa ser tomada agora. A morte pode parecer assustadora, mas para aqueles que confiam em Deus, ela é apenas uma passagem para a eternidade prometida. Em Salmos 23:4, o salmista declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essas palavras revelam que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está presente. Rebeca, uma mulher idosa que enfrentava a velhice e a doença, sabia que o fim estava próximo, mas em vez de medo, ela irradiava paz. Minha confiança está em Deus, dizia ela. Quando partiu, sua família pôde testemunhar que a fé transforma a despedida em um ato de esperança. Ela sabia que, ao fechar os olhos para este mundo, os abriria para a eternidade com o Senhor. O que realmente acontece após a morte é uma questão que não pode ser ignorada ou adiada. Como vimos, a Bíblia é clara: a eternidade é real, e nossas escolhas determinam onde a passaremos. Em 2 Pedro 3,9 está escrito: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus está dando a todos uma chance de se arrepender, de entregar suas vidas a Cristo e viver com propósito. Se você está ouvindo essa mensagem agora, entenda: este é o seu momento. Não deixe para depois. Não endureça seu coração. A eternidade está a um sopro de distância, e a salvação é o presente mais valioso que você pode receber. A morte não apenas encerra nossa jornada terrena, mas também revela o legado que deixamos para trás. Embora a eternidade seja nosso destino final, nossas ações em vida impactam os que ficam. Em Provérbios 13:22, lemos: o homem bom deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Esse versículo vai além de bens materiais. Trata-se da herança espiritual que inspirará gerações. Pense em Pedro, um homem que dedicou sua vida a ensinar sobre o amor de Deus. Quando partiu, deixou uma família fortalecida pela fé, discípulos que continuaram sua obra e testemunhos que ainda ecoam na vida de muitos. A morte não foi o fim de Pedro. O seu legado de fé continuou. Assim, o tempo que temos aqui deve ser usado para semear boas obras, ensinar valores e deixar marcas eternas no coração daqueles ao nosso redor. Perder alguém que amamos é uma das dores mais profundas que podemos enfrentar. O vazio deixado pela morte parece insuportável, mas Deus promete consolo para os corações quebrantados. Em Salmos 34:18 está escrito:
Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Sofia perdeu o pai inesperadamente. A dor era imensa e ela se perguntava por que Deus havia permitido aquilo. No entanto, com o passar do tempo, ela começou a sentir o consolo divino em pequenos momentos. Uma palavra amiga, um louvor que tocava seu coração, uma oração que trazia paz. Deus não a deixou sozinha em sua tristeza. Ele nunca nos abandona, mesmo quando enfrentamos o luto mais profundo. O conforto de Deus é um bálsamo que restaura e nos ajuda a seguir em frente. Uma das mensagens mais poderosas da Bíblia é que, em Cristo, a morte foi derrotada. O apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios 15, 54, 55, "Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória?" Essa promessa transforma completamente nossa visão sobre o que acontece após a morte. Não é um fim trágico, mas o cumprimento da vitória conquistada por Jesus na cruz. Marta, uma fiel serva de Deus, sabia disso em seu coração. Quando a doença veio e o diagnóstico era final, sua esperança não fraquejou. Ela dizia com convicção: "A morte não é o fim, porque Cristo já venceu por mim." No seu último dia, sua família testemunhou um sorriso de paz em seu rosto. Ela partiu com a certeza de que encontraria o Senhor, pois a vitória já era dela em Cristo. Se a eternidade é real, então a vida presente tem um propósito maior. Não estamos aqui apenas para existir, mas para viver com significado e preparação. Em Efésios 5, 15 e 16 está escrito: "Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus." Cada dia que recebemos é uma oportunidade de buscar a Deus, amar o próximo e cumprir o propósito que Ele nos deu. Lucas, um jovem missionário, entendia isso claramente. Ele decidiu que sua vida não seria desperdiçada com preocupações banais, mas dedicada ao que realmente importava: alcançar almas para Cristo. Suas ações inspiraram outros a buscarem a Deus e a viverem com foco no reino. Lucas deixou um impacto eterno, provando que o tempo na terra é valioso demais para ser desperdiçado. Diante de tudo o que a Bíblia revela sobre a morte e a eternidade, uma coisa se torna clara: Deus nos chama para uma vida com Ele, hoje. Não existe mensagem mais urgente ou mais importante. Em João 5:24, Jesus nos dá uma promessa inquestionável. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa promessa é para você. Não importa quem você é ou o que fez no passado, Deus está estendendo sua mão, oferecendo salvação e esperança. Hoje é o momento de responder ao chamado. A eternidade pode ser um lugar de descanso e alegria ao lado de Deus, mas a decisão precisa ser feita agora. A pergunta é simples: você está preparado para a vida após a morte? Seguir o caminho de Deus é uma escolha pessoal e intransferível. Ninguém pode decidir por nós. Em Mateus 16:26, Jesus nos alerta: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Não importa o sucesso, o status ou as riquezas que acumulamos nesta vida. No momento da morte, tudo o que teremos será a condição da nossa alma diante de Deus. Carlos era um empresário muito bem-sucedido, mas vazio espiritualmente. Em seus últimos dias, quando a saúde começou a falhar, ele finalmente entendeu que tudo o que acumulou não poderia acompanhá-lo. Arrependido, entregou sua vida a Cristo, percebendo que a escolha pela salvação vale mais do que qualquer conquista terrena.
O caminho estreito, embora difícil, conduz à vida eterna e à verdadeira paz. Um erro comum é pensar que a vida eterna começa apenas após a morte. Mas Jesus nos ensina que ela começa no momento em que aceitamos a sua salvação. Em João 17:3, ele declara: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste." A eternidade não é apenas um futuro distante, ela é uma realidade presente para aqueles que vivem em comunhão com Deus. Maria, uma mulher de fé inabalável, vivia cada dia com a consciência de que estava caminhando com Deus para a eternidade. Ela orava, servia, ajudava o próximo e, mesmo nos momentos difíceis, sabia que sua paz vinha do Senhor. A vida eterna já havia começado em sua jornada, e ao partir, o que mudou foi apenas o endereço. Ela entrou no descanso definitivo na presença de Deus. A morte pode parecer cruel aos olhos humanos, mas para os fiéis, ela é o fim de todo sofrimento. Em Apocalipse 21:4, lemos: "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Essa promessa traz consolo para aqueles que enfrentam enfermidades, dores e desafios nesta vida. José, um homem que lutou contra uma doença degenerativa por anos, sabia que seu sofrimento não seria eterno. "Um dia, Deus enxugará todas as minhas lágrimas", ele dizia. E quando chegou a hora de partir, ele se despediu em paz, com a esperança de um lugar onde não existirá mais dor. A morte, para os que estão em Cristo, não é uma perda, mas um alívio que conduz à glória eterna. As vidas dos que partiram deixam testemunhos que falam mais alto do que palavras. Em Hebreus 11:4, sobre Abel, está escrito: "Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala." Isso nos mostra que, mesmo após a morte, o exemplo de vida dos fiéis continua impactando gerações. Ana Clara foi uma jovem que, apesar de ter partido cedo, deixou um testemunho de fé, amor e serviço. Seu diário, cheio de orações e palavras de esperança, foi encontrado pela família após sua morte. Essas palavras fortaleceram a fé de todos ao seu redor, mostrando que uma vida vivida com propósito nunca é esquecida. A morte pode encerrar o corpo, mas o legado permanece vivo. Para aqueles que perderam entes queridos que estavam em Cristo, a morte não é uma separação definitiva, mas apenas um até breve. A Bíblia nos dá a esperança de que haverá um reencontro na eternidade. Em 1 Tessalonicenses 4:16-17, Paulo escreve: "Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor." Luís perdeu sua esposa, que era sua companheira de fé e oração. Apesar da dor, ele vive com esperança. Ele sabe que um dia voltará a encontrá-la na presença de Deus. Esse pensamento o sustenta nos momentos de saudade e tristeza. A promessa do reencontro é um dos maiores consolos que a fé pode proporcionar. A certeza de que a separação é temporária e que a eternidade será vivida juntos ao lado do Senhor. No instante em que deixamos este mundo, nossa condição é transformada. A Bíblia nos diz que o corpo corruptível será substituído por algo incorruptível. Em 1 Coríntios 15:52 está escrito:
num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso significa que a morte não é o fim, mas uma transição que culmina na glória prometida. Imagine, Laura, uma idosa que viveu com fé durante toda a sua vida. Seu corpo estava fraco, limitado pela idade e pelas doenças, mas ela sabia que ao deixar este mundo, receberia um corpo glorificado. A promessa da transformação a confortava, pois ela tinha plena convicção de que em Cristo sua vida não terminaria em fraqueza, mas renasceria em glória eterna. Para muitos, a ideia da morte traz medo, incerteza e escuridão. Mas para aqueles que confiam em Deus, a morte se torna a porta de entrada para a luz eterna. Em João 8,12, Jesus afirma: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." Essa promessa transforma completamente nossa perspectiva sobre o fim da vida terrena. André, um jovem cristão, enfrentou um diagnóstico terminal. Embora tivesse motivos para desespero, ele dizia com confiança: "Quando esta vida terminar, entrarei na luz eterna com meu Senhor." Nos seus últimos momentos, sua família viu a paz em seus olhos, um reflexo da esperança que Jesus prometeu. Mesmo na morte, a luz de Cristo brilha mais forte do que qualquer escuridão. Saber o que acontece após a morte nos convida a um despertar espiritual. Não podemos viver como se o amanhã estivesse garantido. Jesus nos alerta em Mateus 24:44, "Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis." A morte pode vir de forma inesperada, mas aqueles que vivem preparados nunca serão surpreendidos. Rafael, um homem distante da fé, sofreu um infarto súbito e quase perdeu a vida. Durante sua recuperação, ele entendeu que Deus estava lhe dando uma nova chance. Esse evento o despertou para a realidade espiritual, levando-o a buscar um relacionamento com Cristo. Deus, em sua misericórdia, chama cada um de nós a acordar antes que seja tarde demais. A vida aqui é cheia de desafios, lutas e cansaço, mas a morte traz o descanso prometido aos que servem a Deus fielmente. Em Mateus 11:28, Jesus convida: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Esse descanso não é apenas físico, mas espiritual e eterno. Um alívio da fadiga de uma vida marcada pelas batalhas. Samuel, um pastor que dedicou toda a sua vida ao ministério, sabia que seu trabalho terreno estava chegando ao fim. Ele dizia: "Minha luta termina aqui, mas meu descanso eterno começa agora." Quando partiu, sua família pôde sentir a paz no ar, um testemunho claro de que aqueles que servem a Deus encontrarão um descanso perfeito e definitivo em sua presença. Chegamos ao fim desta jornada sobre o que realmente acontece após a morte. E agora, a decisão está em suas mãos. A Bíblia nos mostra com clareza que existem apenas dois destinos: a vida eterna ao lado de Deus ou a separação eterna. Em Deuteronômio 30:19, Deus nos chama: "Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência." O que acontecerá com você após a morte depende do que você decidir hoje. Cristo estende sua mão, oferecendo salvação, graça e uma eternidade gloriosa ao seu lado. Não ignore este chamado, não deixe para amanhã. A morte é certa, mas em Cristo a vida eterna também é certa. Escolha a vida, escolha a esperança e prepare-se para o maior encontro da sua existência: estar face a face com o Criador.